Então, nós vamos começar aqui com esse capítulo, que é uma introdução ao método de elementos finitos, que é uma coisa que não é muito comum em disciplinas de mecânica dos sólidos. Quer dizer, tradicionalmente, disciplinas iniciais de graduação de mecânica dos sólidos trata do que se chamava antes de resistência dos materiais, que é basicamente tudo que vocês têm visto até agora, desde mecânica dos sólidos A até agora em mecânica dos sólidos B, que são modelos de viga, aquelas fórmulas de flexão, fórmulas de torção, além das outras equações de transformação de tensões e equilíbrio, né? No entanto, então, essa outra formatação, que é a resistência dos materiais, ela é muito mais pontual. Você já deve ter percebido que são, podemos dizer, coletânea de fórmulas que funcionam para casos bastante específicos. Quer dizer, cada fórmula daquela funciona exclusivamente para aquele problema. Então, se você tiver uma viga sob flexão, uma viga que seja reta, sob flexão, você usa aquelas fórmulas de flexão que a gente viu. Agora, se ela não for elástica, se ela não for linear, se ela não for de seção uniforme ou não for reta, quer dizer, qualquer coisa que foge um tanto daqueles pressupostos, daquelas hipóteses, aquelas fórmulas não servem mais. E assim foram todas as que a gente viu. A forma de torção, por exemplo, que vocês viram, ela funciona perfeitamente desde que não haja concentração de tensões, que a barra seja reta, e a seção tem que ser circular, além do material estar na sua faixa elástica e linear, e ainda em pequenos deslocamentos, pequenas rotações. Aí, dentro de tudo isso, essa fórmula é usada. Se a gente pensar em qualquer variação, por exemplo, se a seção não for circular, pronto, aquelas fórmulas, todas as teorias que nós vimos de torção, não são válidas. Então, termina que a resistência dos materiais é muito útil, foi muito útil, vai continuar sendo durante os 200 anos passados, para fazer a engenharia, toda a parte de projeto estrutural. Mas, é claro, atualmente se deseja calcular, modelar estruturas com, digamos, mais realistas, que têm geometria mais complexa, que têm carregamentos mais complexos, materiais com comportamentos que não são simples, elástico-linear, e assim por diante. Então, isso gerou a necessidade de métodos numéricos. Então, esse desenvolvimento dos métodos numéricos, ele aconteceu paralelo, mais ou menos começou até alguns anos antes do desenvolvimento dos computadores. Então, iniciou de forma matemática, e ali, por 1957, é que surgiram os dois primeiros artigos publicados, que se pode chamar de método de elementos finitos. O método surgiu exatamente na nossa área, nessa área aqui onde nós estamos, que é uma área de mecânica dos sólidos estrutural. Então, vamos fazer algum panorama aqui em geral. O que seria o método de elementos finitos? Várias maneiras de definir isso. Então, isso que eu coloquei aqui é uma das formas de enxergar esse método. Ele pode ser enxergado de uma maneira como uma ferramenta de obter solução de equações diferenciais, certo? Ele não se propõe a obter solução exata. Ele se propõe a fornecer uma solução aproximada da solução exata daquele problema. A ideia é que, então, nessa forma, o elementos finitos ele se alinha ao lado de outros métodos numéricos. O mais antigo deles, o método de diferenças finitas. Mais recentemente, métodos de elementos de contorno. São os métodos, então esses três são os únicos métodos existentes que nós podemos chamar de uso geral. Uso geral no sentido de que são métodos, principalmente o método de elementos finitos, é o método mais versátil que existe entre todos, no sentido de que ele, de fato,
E ele pode ser, e ele tem sido aplicado em qualquer tipo de problema que tenha sido descrito matematicamente por um conjunto de equações diferenciais e devidas condições de contorno e outras equações auxiliares. Tá? Então, essa é uma maneira muito boa de ver. Na realidade, então, quando você observa a lista de áreas, eu tentei fazer aqui uma pequena lista de áreas e fenômenos físicos que têm sido tratadas através de elementos finitos, para vocês terem uma ideia mais abrangente. O momento aqui é de vocês não imaginarem que elementos finitos é um método que serve para resolver problemas de barras ou vigas, né? Seria trágico se vocês saíssem daqui com essa ideia. Apenas nós escolhemos, isso já há mais uns 15 anos atrás, escolhemos os problemas de barra e viga para introduzir o método, porque o próprio problema é muito simples. O problema físico, matemático envolvido, a equação diferencial envolvida é super simples, a gente não precisa se esforçar. Então, nessa parte, a gente consegue se concentrar apenas nos aspectos do método propriamente dito, em como aplicar o método a essas equações diferenciais. E, posteriormente, entendido isso, vai se tornar bastante mais simples quando vocês forem fazer alguma outra disciplina em que vai se aplicar o método, aí sim, em problemas mais interessantes para nós. Por exemplo, na nossa área de mecânica dos sólidos, então vocês vão conseguir ver como que se desenvolve, como se constrói o método para aplicar, por exemplo, em elasticidade tridimensional, que gera uma versatilidade incrível de modelagem. Mas aqui, essa listinha aqui de problemas. Então, mesmo na área de mecânica dos sólidos e análise de estruturas, você pode tratar todos os problemas estáticos. E também de dinâmica estrutural, o que inclui vibrações. Então, inclui não apenas materiais elásticos, como nós vamos fazer aqui, mas todo tipo de material não elástico e não linear. Então, aqui envolve modelagem de comportamento de plasticidade, de fluência e várias outras mudanças de fase, etc. Tá certo? Outros tipos de não linearidades são tratados normalmente. Por exemplo, as não linearidades são decorrentes de grandes deslocamentos e grandes deformações na estrutura. Então, por exemplo, todos os problemas que envolvem vibrações, acústica, impacto, problemas que envolvem ruptura do material, ruptura da peça, mudança de fases, tanto em sólidos quanto em gases, etc., em líquidos. Uma infinidade de outras situações que acontecem, mesmo apenas dentro de engenharia mecânica. Então, há outras áreas que não são essas, né? Também dentro de mecânica. Toda a mecânica dos fluidos, vocês lembram? Você já deve estar vendo ou vão ver em seguida. As equações gerais de escoamento laminar, escoamento turbulento, escoamento com mudança de fase, escoamento com transferência de calor, com reações químicas envolvidas, etc. Tudo isso tem sido tratado por elementos finitos. Embora, em muitas situações, você vai ter outros métodos localizados, muitas vezes mais eficientes, para tratar daquele tipo específico de problema. Problema que envolve, então, não só condução, mas radiação, convecção. Né? Outras coisas que são agora um tanto fora da nossa área de mecânica, problemas de geofísica, por exemplo. O que acontece quando explode uma bomba num lugar? Como que são as ondas de choque? Como que elas se propagam? Ou o que acontece quando se faz uma drenagem numa região do solo que remove água e você muda todo o comportamento do solo. Outras coisas, apenas para vocês terem mais consistência naquilo que eu estou dizendo. O método ele serve para... Ele é uma ferramenta que consegue produzir soluções aproximadas de um sistema de equações diferenciais que rege qualquer tipo de problema. Pode ser problema de
biologia, um problema de impacto ecológico, um problema de economia, macroeconomia. Coloquei aqui apenas, por exemplo, problemas de astrofísica, uma nebulosa, uma explosão de uma estrela, coisa desse tipo. Tá? Visto isso, mais ou menos o que ele consegue fazer, onde que ele tem sido usado, vocês estão numa situação até confortável, porque o método ele surgiu exatamente nessa nossa área de sólidos, então as coisas são bem visíveis quando a gente estuda o método através desses mesmos problemas. Né? Mas vamos ver esse quadro aqui, ele tenta mostrar um panorama em termos de transformações. Então, essa coluna aqui são as formas da sua formulação. Então, você começa tendo, claro, já teve que haver todo um desenvolvimento científico até chegar em modelar o problema matematicamente através de um conjunto de equações diferenciais. Aqui, para nós, são as equações de equilíbrio diferenciais, as equações de relação da formação e deslocamento, as equações constitutivas, no caso, a lei de Hooke, embora sejam algébricas e não diferenciais, mas vão formar o conjunto de equações total que você tem, que rege o comportamento de qualquer corpo sólido dentro daquelas condições. Né? Então, essa é a formulação matemática. Então, a primeira coisa que existe é um método geral, chamado método de resíduos ponderados. Basicamente, é uma transformação que é feita no conjunto de equações diferenciais e condições de contorno, que, digamos, converte essas condições em uma única equação integral. Na nossa área, essa equação integral, boa parte das vezes, vai ser o chamado princípio dos trabalhos virtuais, certo? Então, nós não vamos explorar muito esse formato de transição aqui. Isso aqui fica para uma disciplina seguinte que vocês vão fazer, de análise estrutural, em que isso vai ser mais detalhado, justamente como eu comentei, em problemas tridimensionais, problemas mais interessantes. Então, aqui nós vamos ainda usar um caminho alternativo que é viável apenas nessa situação simples de barra e viga. Mas o fato é, quando você tem isso numa forma integral, veja que isso aqui é exato dentro das suas hipóteses e isso aqui vai ser tão exato quanto aquilo. Então não houve um processo ainda de aproximação, um processo aproximativo. A ideia é que a solução exata disso vai ser tão boa quanto a solução exata daquilo. A diferença é que a gente não tem esperança de achar a solução exata em problemas de verdade, hoje, os problemas com o nível de complexidade que se exige atualmente. Então, não tendo essa esperança, a gente já parte de que nós vamos fazer o projeto de engenharia, projeto da estrutura, etc., usando soluções que são aproximações da solução exata disso. Bom, essa forma integral, ela é muito propícia a sofrer um processo de aproximação, que é o que a gente chama de processo de discretização. Então, esse passo daqui para cá é que é o método de elementos finitos. O que seria, por exemplo, o método de elementos método de diferenças finitas? O grande outro método, mais antigo que tem, né? Surgiu muito antes de haver computador, método de diferenças finitas. O que ele faz? Ele discretiza diretamente o sistema de equações diferenciais aí ele resulta num sistema de equações algébricas. Então, o método de elementos finitos não parte daqui, ele parte daqui. Isso gera uma versatilidade gigantesca em termos de possibilidades de modelagem de geometrias complexas, que é uma coisa muito importante, principalmente em sólidos. Né? Cada área tem suas características. Né? Então, se você vai modelar muita coisa em fluidos,
muitas vezes você tem liberdade de definir uma geometria, digamos, razoavelmente simples, um retângulo, um cubo, etc., né? Em sólidos, as peças todas teimam em ser complicadas. Imagina um virabrequim, com aquele formatozinho dele, né? E ainda com furos, ranhuras de lubrificação, reforços, raios de concordância, etc. Então, não tem nada em mecânica que tenha uma geometria simples, tá? Em mecânica dos sólidos, mecânica estrutural. Então, para isso, o método de elementos finitos ele funciona muito bem. Ele vai conseguir modelar praticamente qualquer tipo de geometria que você possa imaginar. É bem diferente de diferenças finitas, que ele tem uma dificuldade gigantesca em qualquer tipo de domínio, geometria que tenha curvatura na superfície, né? Então, continuando o trajeto, quer dizer, o método de elementos finitos vai converter esse sistema de equações, quer dizer, essa uma única equação integral, vai converter num problema algébrico, onde você vai ter um problema algébrico, por exemplo, num problema estático linear, você vai ter uma matriz, vamos chamar aqui matriz de rigidez, um vetor de coeficientes, que será, a princípio, as incógnitas discretizadas do problema, e um vetor conhecido aqui, que vai representar o carregamento. Então, você vai ter alguma coisa aqui. Esse vetor vai representar o carregamento aplicado na estrutura. Isso aqui vai representar a rigidez da estrutura. E com isso nós vamos ter, aplicando, por exemplo, algum método de solução de sistema algébrico, por exemplo, o método de Gauss, aquilo que vocês já viram alguma vez. Então, resolvendo isso aqui, você vai ter, simbolicamente colocado dessa forma, você vai ter esse vetor aqui. Tendo esse vetor, vocês vão ver que a gente vai agora conseguir obter, a partir dele, tudo que nos interessa no projeto estrutural. Nós vamos conseguir achar deformação em qualquer ponto do corpo, o tensor-tensão em qualquer ponto do corpo. E, a partir dali, é claro, para que se calcula tudo isso? Principalmente isso aqui. Aqui é onde começa, digamos assim, a engenharia do projeto vai começar basicamente aqui, né? Não é tanto ali. Até certo ponto, você vai... Para que serve isso? Para você aplicar em algum critério de falha. Para você começar a testar se aquela geometria, aquelas dimensões que você estabeleceu no início, quando você fez a modelagem de elementos finitos, se ela é satisfatória. A largura, a espessura, escolha do material, etc. Se é suficiente para suportar aquele carregamento sob aquele nível de carregamento para aqueles requisitos de segurança que você já tem que ter estabelecido. Então, você veja que o método numérico ele não vai, digamos, ele não é feito para fazer o projeto para você, ele não é feito para substituir o engenheiro. Ele é mais uma ferramenta para auxiliar o engenheiro na tomada de decisões. Ele vai ter que olhar o resultado, né? Vai ter que olhar o resultado, comparar com a lista de critérios de falha que aquele componente tem que satisfazer, e ele vai ter que tomar uma decisão de dizer, olha, está bem ou não está bem. Então, você veja que, a princípio, o método não permite fazer diretamente dimensionamento. Você não vai usar esse método de tal forma que lá no final vai sair o diâmetro do negócio a tantos milímetros. Não, isso não vai acontecer. Você que vai ter que colocar no início todas as dimensões. O que ele vai lhe dar no final é o estado de tensão, no caso, o estado de deslocamento, o estado de tensões. Aí você vai ter que testar para verificar se é satisfatório ou não. Senão é você mesmo que vai ter que mudar no início do processo a geometria, correto? Então, outra maneira de começar a enxergar isso aqui. Por que chama elementos finitos? Um pouquinho de cultura geral para vocês. A palavra finito não é colocado no nome desse método como uma oposição a infinito. Não.
Isso aí, esse finito é em oposição a infinitesimal. Lembra que você tem, em matemática, o elemento diferencial ou infinitesimal, aquele que não tem um tamanho definido, ele é entendido em forma de limite, tendendo a zero. Né? Então, aqui é para dizer que você tem uma região do corpo que tem dimensões definidas. Então, não é infinitesimal, são dimensões finitas, ou finitesimais, como você poderia dizer. Então, tem 1 milímetro de largura, ou 2, ou 1 metro, ou 1 micrometro de largura, etc. Né? Então, uma outra ideia de imaginar como é que o método, o que ele faz internamente, é você imaginar um problema. Vamos pegar um problema aqui, que seja um disco, não sei nem sei o que é isso aqui, digamos um disco, que tem um furo quadrado aqui. E, bom, qualquer carregamento que eu aplique aqui, eu não vou conseguir achar uma solução exata desse problema. Digamos que eu faço simplesmente apoiado em volta, etc., não importa. Já só por causa da geometria, já posso adiantar a vocês que não há nenhuma esperança de achar uma solução fechada para isso, uma formuleta. Não. Então, você vai sempre buscar uma solução aproximada. Então, uma das ideias, que inclusive serviu de base intuitiva, historicamente, para esse método, era a seguinte, é que se isso aqui é complicado, se a gente imagina que você subdivide isso aqui em regiões, no caso aqui eu coloquei uns retângulos, umas regiões quadrangulares. Então a ideia é que o comportamento mecânico de uma região dessa, já que essa região ela é relativamente simples, o formato dela, de que seria possível, sim, eu obter uma solução, uma relação entre carregamento e deslocamento, uma solução mais ou menos fechada, mesmo que aproximativa, que funcione bem para essa região aqui. E a segunda etapa é considerar que a gente consiga construir um procedimento em que eu pegasse essa modelagem, digamos assim, essa formulação que se conheceria para essa regiãozinha simples, e para outra vizinha, e para outra, e para outra, e para outra, e conseguisse, digamos, acoplar essas informações, de tal maneira que quando eu conseguisse acoplar a influência de cada uma dessas regiões, levando em conta todas elas, eu teria uma formulação que seria capaz de representar o comportamento do conjunto inteiro, que seria uma aproximação do comportamento da figura original. Então, mais ou menos, você imagina aquela frase antiga de guerra, quer dizer, dividir para conquistar. Isso aqui está complicado, então se divide em regiões mais simples, aí você conquista essa região simples. E depois une as informações, certo? É uma maneira qualitativa, que pelo menos para mim sempre ajudou um pouco a entender. Isso aqui tem raízes bem concretas. Então a gente tem, já começamos a ter as entidades. Você tem a geometria original e você vai ter uma outra geometria discretizada, como se diz. Discretizada ou particionada, em que você tem a partição do domínio em subdomínios, que são os elementos finitos, de tal maneira que não fique nenhuma região vazia e também não haja sobreposição de um elemento sobre o outro. E você tem uma segunda entidade que são os chamados nós. Os nós, eles identificam os elementos que o contêm. Então, por exemplo, esse elemento aqui ele é identificado por esses 4 nós aqui. Esse outro elemento é identificado por esses 4 nós aqui, e assim por diante. Você vai ter formulações que vão exigir 8, 9, 20 nós para identificar. Imagina que, por exemplo, esse elemento aqui ele é retangular. Se a gente tem 2 nós identificando a geometria dele em cada lado, você pode apenas ter um elemento com lados retos. Né? Mas digamos que eu queira um elemento que consiga representar um pouco melhor essa curva aqui do contorno. Eu poderia criar um elemento com 5 nós, por exemplo, ou com 8, com um nó aqui, outro aqui no meio, outro aqui no meio, outro aqui no meio.
Existe, sim, os elementos finitos, com diferentes quantidades de nós. Os lados dele não são necessariamente retos ou planos, certo? Essa é uma grande versatilidade do método. Você não fica obrigado a trabalhar apenas com elementos retos. Veja, se eu fosse trabalhar com elementos retos usando só esses nós que estão desenhados aqui, eu não teria essa curva. Eu teria uma reta desse ponto para cá. Significaria que minha geometria discretizada não seria mais a original. Ela já seria também uma aproximação da geometria original. Então, já começa aí. Você pode não ter nem sequer a geometria representada exatamente. Isso é muito comum. Então, por exemplo, se eu quero usar, mesmo assim, elementos que nem esses aqui de 4 nós, e eu quero aproximar melhor essa geometria curva, o que eu teria que fazer? Usando esses elementos aqui, a única coisa que eu posso fazer é aumentar a quantidade de elementos. É fazer o que se chama de refino de malha. Então, se eu começar a dividir em 2, em 4, em 8, os elementos vão ficando cada vez menores, apesar de que a lateral dele vai ficar ainda reta, mas vai aproximando cada vez melhor essa curva aqui, a curva original. Tá? Então, o que nós vamos ver nessa parte aqui da disciplina? O que vai servir para vocês é que, apesar de que o problema base que nós estamos tratando, aqui, que é barra e viga, lembrando, nosso interesse aqui, nesse momento, não é aprender barra e viga, né? Nós não queremos, ainda mais como engenharia mecânica, a gente praticamente tem bem pouco interesse em barra e treliça. O único motivo de a gente ter colocado aqui é pela simplicidade absoluta da formulação do problema. Então, com isso, a gente vai poder ver, por exemplo, todas as etapas de processamento de elementos finitos. Etapas essas que são as mesmas em qualquer tipo de problema. Vão ser basicamente as mesmas etapas numa formulação de barra, numa formulação de viga, numa formulação de placa, numa formulação de casca, numa formulação de sólido, etc. Tá? Então, essa estrutura de processamento e de um programa de elementos finitos, vocês vão conseguir ver aqui agora. Então, toda a parte de nomenclatura, que é importante não só para ler, mas também para conseguir trabalhar com algum programa comercial, né, de elementos finitos. Conseguir entender as palavras-chave que estão escritas ali nos menus. Então, vocês vão ver tudo isso. Outra coisa são os tipos de dados típicos de um programa de elementos finitos. A forma de organizar os dados, de entregar os dados ao programa, é uma forma bem característica. É uma forma que vocês não viram ainda em nenhuma disciplina que vocês tenham feito. E também vai dar para ver os tipos de resultados que você pode esperar do programa e do método. Certo?